Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 178, 178, Nosso Lar, Chico Xavier, capítulo 32, Notícias de Veneranda. Então, naquela noite mesmo, depois do desfecho do nosso irmão Paulo com aquela nossa irmã nas portas da entrada de nosso lar, como no capítulo, nos vídeos anteriores, aquela irmã vampira, né? Lobo escondido atrás de uma pele de ovelha. Então, assim que retorna, né? Terminou ali tudo, cada um foi para o seu departamento, e voltando para o departamento das câmaras de retificação, Narcisa entra no assunto a respeito de Veneranda. Então, nós sabemos que Veneranda, até naquele exato momento, em 1942 para 1943, porque o livro Nosso Lar foi lançado em 1943, então nós sabemos que até aquele momento em que André ali se encontrava em Nosso Lar, né, nesse período de 1942 até 1943, colhendo esse material todo para essa história desse livro maravilhoso, nós sabemos que Veneranda era a ministra, governadora, né, era a governadora de Nosso Lar. Mas o mais interessante, vejamos, o que muitas pessoas não sabem. Eu já estou tratando a respeito do tema Notícias de Veneranda, tá? Só que é algumas histórias assim que, colhidas no particular com Chico Xavier, e que muitas pessoas não sabem. Pois vejamos, quem foi Veneranda na época do Cristo? Eu garanto que muitas pessoas, inclusive muitos espíritas, uns 90% dos espíritas não sabem quem foi Veneranda na época do Cristo. Veneranda na época do Cristo foi Maria de Magdala. Ah, Luiz, eu não acredito. Não, mas eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu estou aqui apenas cumprindo o meu papel, transmitindo a mensagem. E com a minha mente tranquila do dever cumprido. E ainda por dentro eu penso comigo assim, Deus sabendo do meu esforço, do meu empenho, é o que importa. Então eu me preocupo é com Deus, né? Porque se nós formos preocupar com o que a humanidade fala, com o que a humanidade pensa, é lógico que todo mundo está certo, como vó sempre já me falou. Um dia conversando com vó, a vó me disse assim, meu filho, todo mundo está certo, no nível evolutivo cada qual se encontra. Então, eu não me preocupo com o que as pessoas pensam, falem, sabe? Eu me preocupo com o trabalho e com o dever, com a obrigação que me é confiada, né? Pois bem, a Veneranda, ela na época do Cristo, há 2000 anos atrás, ela foi Maria de Magdala. Ela foi várias outras
né, personalidades depois, mas vamos tentar refrescar a cabeça das pessoas. Ela foi também a rainha Isabel de Portugal. Anota aí para você. Rainha Isabel de Portugal. Que, no entanto, a rainha Isabel de Portugal, ela foi canonizada, ou melhor, ela foi beatificada pelo Papa Leão X, ou 10º, né? Naquela época. Então, veja bem. Isabel, rainha, Santa Isabel de Portugal, né? Que é Isabel Aragão de Portugal, um negócio assim. Mas se você procurar, você vai encontrar. Digita aí. Isabel, rainha Santa Isabel de Portugal. Só que ela nasceu, olha só para você ver como são as coisas. Eu vou refrescar bastante para você aqui. Ela nasceu no dia 4 de janeiro de 1271, né? Em Barcelona, Saragoça, né? Acho que é Saragoça mesmo a pronúncia. 1271. 4 de janeiro de 1271. E ela morreu, vou usar o termo morreu, a 4 de julho de 1336, com 65 anos de idade. Ela morreu em Portugal. Ela foi rainha Isabel de Aragão. Ela foi a rainha Isabel de Aragão. Rainha, ou melhor, Santa Isabel de Aragão foi depois que ela foi beatificada por Leão X, né, que é o Leão X ou Leão X, e depois canonizada pelo Papa Urbano VIII. Anota aí. Quem beatificou ela foi o Papa Leão X. E quem canonizou ela foi o Papa Urbano VIII. Então ela morreu no ano de 1336, com 65 anos de idade, em Portugal. Só que ela foi rainha. Ela chamava-se Rainha Isabel de Portugal. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque a rainha Isabel, ela foi esposa do rei Dom Dinis I de Portugal. Gente, a história é tão gostosa, não é? A rainha Isabel, ela foi esposa do rei Dom Dinis I de Portugal. Naquele período de vida, de 1271 a 1336. Nesse período de 65 anos, ela foi a rainha Isabel de Portugal, esposa do rei Dom Dinis I de Portugal. Quem foi ela? A veneranda. A veneranda foi a Isabel, a rainha Isabel de Portugal, ao lado do rei
Dom Diniz I de Portugal. Agora, o mais interessante, você sabe quem foi Dom Diniz? Hoje, para nós, espírita. Quem foi Dom Diniz? Naquela época lá, Dom Diniz. Hoje, quem ele é hoje, Dom Diniz, hoje para nós? Por isso que é gostoso a gente estudar, né, gente? Hoje, ele é o nosso querido Batuíra. Digita aí. Espírito Batuíra. Para ficar mais fácil, digita assim: Espírito Batuíra, sua obra na cidade de São Paulo. Leia a enciclopédia dele, leia a vida dele de Batuíra, que você vai conseguir entender um pouquinho mais. Eu estou apenas entregando o pão praticamente já assado, para você só preparar um chá e degustar ali o pão com um chazinho gostoso. Então, voltando. Veneranda de Nosso Lar, ela foi Maria de Magdala há 2000 anos atrás. Depois, no ano de 1271, ela nasceu em Barcelona, Saragoça, né? Ela nasceu no dia 4 de janeiro de 1271, com o nome de Isabel. Aragão de Portugal. Por que Aragão de Portugal? Porque depois ela casou com Dom Diniz de Portugal, primeiro de Portugal. Você entendeu? E depois ela morreu. Só que tem uma história que quando Veneranda, na pele de Isabel, esposa de Dom Diniz I de Portugal, que hoje nós sabemos que é Batuíra, naquela época, ela na condição de rainha, ela era muito humana, cumpridora de todos os deveres perante a corte. Ela obedecia todos os protocolos ao lado do rei. Mas depois que terminava todo o compromisso dela de protocolo ao lado do rei, ela ia para os aposentos de rainha dela, né, deles, e ela se vestia humildemente e saía pelas portas do fundo do castelo em Portugal, ia para as periferias descaracterizada, distribuir alimento para a pobreza, os necessitados naquela época. Um belo dia, ela pegou, não tendo assim onde esconder do rei, porque o rei Dom Diniz naquela época ele era mãozinha de vaca, né? Vamos dizer assim, com todo respeito, que hoje é Batuíra, né? Para você ver como que as coisas mudam. Ela, a rainha Isabel, pegou vários pães e colocou assim porque naquela época eles usavam aqueles vestidos longos, né? 2, 3 vestidos, um em cima do outro. Sei que ela colocou assim, naquele avental assim no vestido, enrolou os pães ali, né? Na frente aqui, na barriga dela assim, no abdômen dela. E a hora que ela foi saindo, ela deu de cara com o rei, Dom Diniz.
com o marido dela. E ele, muito arrogante, perguntou para ela assim: que trazes no avental? Ela, na hora, falou para ele assim: são pães, meu rei. São pães? Sim. Aliás, desculpe. São rosas, meu rei. São rosas? Sim, são rosas que eu colhi lá no jardim. Deixa eu ver então essas rosas. E ela soltou aquele avental e caiu no chão várias rosas. Os pães se transformaram em rosas. Isso é fato, gente. Isso não é mágica, não. E outra coisa, tido pelos católicos, na época porque ela era católica, né? O rei também era católico. Naquela época, os católicos que ficaram sabendo, inclusive o Papa, né, da época, eles tiveram aqueles atos ali, aqueles acontecimentos ali, como um milagre. E vários outros, entre aspas, milagres, aconteceram na vida dela, em vida mesmo. E depois que ela morreu, também vários milagres atribuídos a ela. Só que você entende que para o espírita não existe milagre. Mas na época eles lá, né, os católicos tiveram aquilo como milagre. Então, o que levou o Papa Leão X a beatificá-la. Ela foi beatificada por Leão X. E depois ela foi canonizada por Urbano VIII. Olha só para você ver que coisa. Então, estude. Pegue esses dados que nós estamos transmitindo aqui. Estude. Busque as enciclopédias na internet. A internet tem tanta coisa boa, mas tanta coisa boa. Agora, um outro item. Nós não podemos nos esquecer que a colônia Nosso Lar, ela foi fundada por portugueses. A colônia Nosso Lar não foi fundada por brasileiros, e sim por ex-portugueses. Então, observe só para você ver a ligação. Isabel de Portugal. Por que Isabel de Portugal? Porque ela casou com o rei Dom Dinis I de Portugal. Pois ela viveu em Portugal, morreu em Portugal. Quem fundou a cidade Nosso Lar, a colônia Nosso Lar? Os portugueses. Os ex-portugueses, vindos de Portugal. Que no plano espiritual, o nome dado a ela, veneranda, né? Veneranda. Então, a governadora veneranda. Então, ela foi ministra veneranda, governadora veneranda. Então, ela era a governadora de Nosso Lar, na gestão dela, né? E o mais interessante também, que ela, na condição de Isabel de Aragão, ela aparecia para o Chico Xavier quase que constantemente. Uma vez, ela, parece, se não me falha a memória,
Parece que a primeira vez que ela apareceu para o Chico, né, para a visão do Chico, o Chico quase ficou cego de tanta luz que apareceu em seu quarto. E ela incentivou o Chico Xavier a distribuir pães aos necessitados de Pedro Leopoldo. Agora você observa mais um detalhe. Isabel de Aragão, aquela que na época rainha em Portugal, que ia distribuir pães aos necessitados, mas foi abordada pelo rei Dom Dinis, que a interrogou. Que levas aí? São rosas, meu rei. Deixa eu ver. Ela solta aquele manto, cai aquele buquê, várias flores no chão. Não tem a mesma ligação com a vida do Chico Xavier, quando ela apareceu para o Chico e pediu para o Chico distribuir pães aos necessitados, dar de comer àqueles que tinham fome? Veneranda Maria de Magdala, de 2000 anos atrás. Mas o Cristo, uma vez, lá 2000 anos atrás, disse a ela queria seguir o Cristo naquele exato momento e queria morrer pelo Cristo. O Cristo falou mais ou menos assim para ela: não se preocupe, porque um dia eu ainda vou contar com você, ainda conto com você um dia, vou precisar de você. Será que o Cristo está querendo dizer com isso? Tem tanta coisa, não tem, gente? Você sabia que era o Batuíra, o rei Dom Dinis I de Portugal, esposo de Isabel de Aragão? Você sabia que Isabel de Aragão foi Maria de Magdala? Você sabia que Maria de Magdala é a mesma veneranda? Olha quanta coisa. Então, eu quis dizer isso a você para você procurar nas enciclopédias. Eu não estou pedindo aqui para você acreditar, mas até para ajudar na tua cultura, na tua evolução, pesquise. Eu passei tudo aqui agora, só você pesquisar, né? Notícias de Veneranda é o título desse capítulo 32. André dizendo assim, ó: agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras, reclamavam-me a todo momento, de maneira indireta, provocava explicação de Narcisa, anunciando perguntas veladas. Olha só, porque tanto André quanto Narcisa voltava para dentro. Então eles tinham que retornar pelo mesmo trajeto daquele parque, porque eles deixaram o departamento da Câmara de Retificação para ir até lá a porta de entrada de nosso lar. Então eles andaram mais de 1 quilômetro, se não me falha a memória, a pé, ao lado de Justino. Você vê como a cabeça aqui tá boa? E depois teve o auxílio, né, do irmão Paulo. Só que depois que tudo lá foi resolvido, eles voltaram para trás. O irmão Paulo foi para o seu departamento, Narcisa e André
né, de retorno à Câmara da Retificação. Então André começou a observar aquela paisagem ali, aquelas árvores, aquele parque, né? Era de madrugada, mas aquele cheiro de relva, aquele cheiro de flores, de frutos e tudo mais, né? Então, provocava a explicação de Narcisa anunciando perguntas veladas, né? Vamos para o próximo vídeo, para o vídeo não ficar longo. Vamos continuar a mesma história. A história agora é de Veneranda. Então, acredito que você já absorveu, né, algumas informações a respeito de quem foi ela em outra existência, Maria de Magdala, Isabel de Aragão, a Santa Isabel de Aragão, beatificada, canonizada pelo Papa, na época, Leão X, e depois canonizada pelo Papa Urbano VIII. Ela nasceu 4 de janeiro de 1271, morreu 4 de julho de 1336, com 65 anos de idade. Está aí a biografia de Veneranda.